O senhor, né? Exato, é verdade. Mas... Aí, ao que tudo indica, ele está com uma doença profissional chamada silicose, adquirida pelo pó da pedra. Mineiros, pedreiros... Mineiros não é de... Não de Minas Gerais. O Dom Fernando é mineiro, é de Moçambique. Trabalham nas minas. Nas minas. Nas minas, né? Trabalha em Minas, né? Sem ser mineiro. Do Brasil inteiro, pedreiros do Brasil inteiro. Eles estão expostos à inalação dessa... É que o Dom Fernando ele é da capital do sul de Minas, né? Então, a capital que é Muzambinho, olha lá. Muzambinho. Lá Então, no grande tem- Muzambinho. A grande Muzambinho. é uma doença insidiosa, porque ao longo do tempo a pessoa vai aspirando essa E poeira. além da silicose, tem a asbestose também, né? Asbestose, é amianto. Asbestose. Que vai sair na próxima edição da Ultrafarma. Asbestose. É a doença de quem trabalha com amianto. Amianto. Então, são através doenças insidiosas do trabalho e que vão ao respirando longo do isso tempo aí. aspirando o amianto, ou então o Aspirando, pó da pedra, que Aí, dá a o silicose. nome da doença provocada pelo amianto chama Asbestose. E o amianto é um mineral. Mineral, E como é é que extraído. pode um mineral causar Então, câncer? nós né? temos aí o cimento, amianto, que é usado na caixa d'água, nas telhas. Uma boa parcela das... O amianto é um tipo de cimento, então? Cimento, amianto, usado na confecção de telhas, Mas caixa foi d'água. proibido, né? Está sendo proibido no sendo mundo Não foi ainda. inteiro. Mas aquelas minas lá de Goiás, Crisotila, não está proibido ainda. Mas está evoluindo porque é terrível. Sim, mas e aquele que eu- quer se eu- aposentar? eu acabei aqui me e estudando, então vamos voltar ao assunto. Ele está com problema de respiratório, etc. É um problema respiratório. Silicose. Silicose. Adquirida pela aspiração E da... ele está do vendo pó de agora pedra. como se aposentar. Não só se aposentar, mas também ele pode receber o auxílio acidente, que é um benefício intermediário entre a aposentadoria e não receber nada, dependendo da evolução da doença, né? Então ele deve, com um diagnóstico de silicose, entrar com um pedido no INSS visando o recebimento do auxílio acidente. Poderá virar uma aposentadoria. Ou a aposentadoria. Mas o primeiro passo ele requerer o auxílio doença mesmo, que ele tem todo o Auxílio direito a doença receber. e depois, então, Isto, poderá ser caminhar, convertido ao auxílio acidente ou Mas mesmo e para ele aposentadoria. requerer o auxílio doença, ele precisa daquele documento que vocês falam sempre lá, CAT, não? Não, o auxílio doença ele pode entrar diretamente no INSS. Melhor seria se tivesse a CAT. Mas mesmo sem a CAT, nesse tipo de doença, quem tem pó de pedra no pulmão... Mas o Cid tem razão. Com a CAT fica mais facilitado. Melhor. Quem tem Porque aí ele já vai direto. Mas Ele já vai direto para a comunicação de acidente de trabalho, ele vai direto para o auxílio acidente. Mas o que é a Tem que CAT? ter a CAT. a comunicação de acidente no trabalho. A comunicação Mas de neste acidente caso... A empresa que emite. Mesmo que E às não vezes algumas tivesse- empresas se negam a emitir, você pode procurar o Centro de Referência do Trabalhador, procurar o Mas sindicato nesse da caso não é um categoria. acidente de trabalho, nesse né? caso. Porque ele foi adquirindo adquirido aos poucos, né? Mesmo que não tivesse, o pó da pedra no pulmão só se explica numa atividade profissional. Não tem como. Vira acidente de trabalho. Opa, não tem como. Ninguém tem pó de pedra no pulmão. E se ele mora bem perto de uma pedreira, ele aspirar no ar, isso É não uma pode? contaminação muito longínqua, mas difícil. Mas pode acontecer. Mas aqui em Cubatão, eu lembro que uma época, logo que eu Vila cheguei em São Paris. Paulo, que falava que era uma das regiões mais poluídas do mundo, né? Vale da Morte. Era comparado aqui àquele lugar que Chernobyl, né? Acho que era. Vila Paris. Era Chernobyl que teve Chernobyl na Rússia, né? Da usina nuclear. Então, Problema mas nuclear. aí eu lembro que tinha muito problema de doenças respiratórias, pessoas que moravam próximo às fábricas e não eram trabalhadores. Mas, na verdade, esse problema de Cubatão, você tem razão de lembrar, já foi superado. Hoje não tem mais, não né? tem, mas Graças a Deus. tem resquícios de quem, ao aquele tempo, acabou E uma contraindo. pessoa, não tem nada a ver com as perguntas aqui, mas vamos dizer, uma pessoa que morava próximo na época de uma fábrica que produzia esses resíduos que fazia mal. Vamos dizer o caso de Cubatão. Mas ela não trabalhava lá, trabalhava em outro lugar. E adquiriu alguma doença causada pela fábrica. Ela não tem direito de acionar a fábrica. Mas aí é uma alguma ação de coisa? responsabilidade civil, não é Civil. ação trabalhista nem Sim. previdenciária. Não, mas tem esse direito. Ele tem que Mas estabelecer... ela tem que acionar a empresa ou o governo? A empresa. A empresa tem que provar o nexo causal, que morava perto, provou o Isso. nexo causal, aí você faz uma Diagnóstico ação da doença. de Porque responsabilidade eu civil. acredito que tenha muitas pessoas que têm algum tipo de doença por morar perto, né? Inclusive era ali né, Cubatão, que tinha aquela siderurgia que causava todo aquele transtorno em Vila Paris. Vila Paris eu acho que até deixou de existir, saneado, afastado aqueles elementos que provocavam essa doença.
Veja que, portanto, há diversas possibilidades, sem dúvida. E aí a preocupação que os senhores têm, eu acho que isso é um grande mérito, né? A aposentadoria e não só isso, também assistência médica, assistência que é dada da Previdência nesses casos. Só para você ter uma ideia do tamanho da coisa. A Previdência Social hoje paga 26 milhões e 500 mil benefícios todo mês. Quanto? 26 milhões e 500 mil. É mais do que a população de muitos países, o número de benefícios da Previdência Social. Isso nós temos uma população de 18 milhões, dá o quê? 15% da população? 180 milhões, Então, mais ou menos 15% da população recebem benefício. E está aumentando bastante. Está aumentando bastante o número de beneficiários da Previdência Social, porque está aumentando a rede de proteção social. Quero que você aumenta a rede, você aumenta o número de pessoas atendidas. Para você ter uma ideia do tamanho dessa coisa, assim, de 1988, na Constituinte, nós tínhamos 4 milhões de beneficiários da Previdência. Em 88. 20 anos depois, nós temos 26 milhões e meio de beneficiários. Foram o quê? 5 vezes mais. 5 vezes mais. Nosso país cresceu. Nada mais justo. Não, mas não foi crescimento, mas ao mesmo tempo foi essa preocupação com toda essa nossa população. Não, mas o crescimento do país aí foi ampliar a rede, né? Ampliar a rede previdenciária. Agora, na verdade, assim, também o fato de aumentar muito a rede dá ao governo a desculpa de que não tem dinheiro para poder pagar o que deve corretamente para aposentados e pensionistas. Essa é a desculpa do governo. Só que a desculpa do governo caiu a máscara agora. Eles tinham emprestado 4 bilhões e meio de dólares para o FMI. Agora compraram mais 10 bilhões de dólares de bônus do FMI. Quer dizer, somando os dois, 10 bilhões de dólares, mais 4 milhões e meio de dólares, dá mais de 30 bilhões de reais. E aí o dinheiro está sobrando para isso. Mas eu tenho visto aí nos jornais. Eu depois vou fazer uma pergunta para ele também, porque no outro programa nós discutimos bastante aquela questão dos aposentados que com o passar do tempo vão vendo corroer o seu salário, aquilo que recebe de aposentadoria. Esse é o grande dizia, a recuperação das estamos lutando para que isso se estanque e a partir de um determinado momento, realmente, quando há o reajuste salarial, salário mínimo, também isso repercuta igualmente para os aposentados. Principalmente. E quando nós fizemos está ocorrendo isso? Estão preocupados com isso? Há alguma coisa que foi que caminhou? Quando nós fizemos outro programa, não tinha sido ainda tramitado na Câmara esse projeto de lei que o Dom Fernando está falando. Já foi aprovado pelo Senado, já foi aprovado na Comissão de Seguridade da Câmara, onde eu fui o relator, está agora na Comissão de Finanças e Tributação, aguardando a votação de um projeto que não vai pagar o atrasado, mas vai recuperar as aposentadorias, pagando 1/5 a cada ano em 5 anos, para poder suavemente ser absorvido pela Previdência. Essa proposta que o senhor está falando está em andamento na Câmara. Agora, colocar... Fala, doutor Marcelo. Eu, como advogado, o senhor tem uma ideia da extensão e do peso dessa questão? Metade das consultas que eu recebo, e não são poucas... É nesse sentido. Nesse sentido. A recuperação. É a recuperação, é a perda notória e evidente que as aposentadorias estão tendo. E isto precisa mudar. A grande esperança é que a equivalência salarial seja restabelecida. E o detalhe importante, tanto na missa de Aparecida quanto na missa aqui da Catedral Dom Fernando, Padre Marcelo, foi uma grande missa celebrada, nós criamos clima para no dia 25 de maio os aposentados invadirem o Congresso Nacional, tomaram conta do Congresso, pressionaram para ser votado o veto, que é uma das coisas que vai recuperar as perdas, está marcado a votação para o dia 8 de julho, e também o projeto que estende o mesmo percentual de aumento do salário mínimo para os aposentados, que deve ser votado esse mês na Câmara dos Deputados. Eu só queria fazer uma pergunta também para o deputado, Dom Fernando. Quando o senhor fala, por exemplo, sobre 5 bilhões que o governo emprestou ao FMI... 4 bi e meio mais 10. Quase mais 10. 10 ele comprou de bônus, né? Qual a diferença de emprestar e comprar de bônus? Qual a diferença dos dois dinheiros? Os 10 bi é um investimento, os 4 bi e meio é empréstimo. É empréstimo. Mas assim, de qualquer forma, saiu do caixa do Brasil 14 bilhões e meio. Isso daí dá no mínimo 30 bilhões de dólares. 30 bilhões de reais. Tá. Agora, quando o senhor fala assim que isso para o Brasil hoje, essa mudança de o Brasil há poucos anos ser um tomador que ficava pegando dinheiro do FMI, isso não repercute bem internacionalmente? Isso para o Brasil não é bom? Porque da forma que o senhor coloca assim que talvez seria melhor pegar esse dinheiro e aposentar mais pessoas, aumentar a aposentadoria. O senhor seria a favor que não emprestasse esse dinheiro e jogasse todo esse dinheiro na Previdência, então? Não tem a menor dúvida. É melhor você cuidar dos seus irmãos do que cuidar dos outros.
Quer dizer, se você pegar esse dinheiro todo, vai dar para resolver todo o problema de todo aposentado, todo pensionista. E fazer média com o Fundo Monetário Internacional, o Lula cansou de fazer média, perdeu todas as